Programação variada, conteúdo evangélico de verdade, compromisso com a palavra de Deus você encontra na TV CPAD, um canal cristão online gratuito destinado para todas as idades e estilos. São 14 programas fixos com conteúdo inédito toda a semana. Mulher Cristã Hoje, aconselhamento pastoral, mensagem de vida, geração JC, louvor e adoração, mercado de trabalho, cantinho da Tia Jo e muito mais. Acesse agora mesmo tvcpad.com.br. TV CPAD, a um clique de você. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 7. Os perigos do deserto. Saúdo os superintendentes, professores de escola dominical, meus amados irmãos e irmãs, com a paz do Senhor. Estamos caminhando com Deus no deserto através do livro de Números. E hoje chegaremos ao capítulo 20 do livro de Números. O povo já foi reprovado, o povo que saiu do Egito foi reprovado, já aconteceram várias rebeliões, Moisés passou por vários problemas, mas o capítulo 20 certamente é o capítulo mais triste para a vida desse grande líder. Os perigos que estão rondando a vida de Moisés agora o atingem frontalmente. E nós temos aqui, no capítulo 20, episódios que marcaram de maneira indelével a vida daquele grande líder. Nós vamos mencionar agora os 3 objetivos da lição. Primeiro objetivo, demonstrar que nos períodos de provações, habitualmente surgem críticas indevidas. 2. Saber que, como aconteceu com Jesus no deserto, a obediência de cada um é testada. E reconhecer que há instantes na vida de um servo de Deus que acontecerão perdas pessoais irreparáveis, as quais podem contribuir para o surgimento da solidão. Deserto, queridos professores, superintendentes, meus irmãos e minhas irmãs, é um lugar de muitos perigos. E no capítulo 20 nós vemos isso acontecer. Moisés, um homem íntegro, um homem que abandonou tudo, perdeu toda a sua notoriedade e toda a sua fortuna que tinha na casa de Faraó por causa do amor ao seu povo, ao povo hebreu. Agora, no deserto, é provado e recebe críticas. A primeira crítica que nós mencionamos é quanto à sua espiritualidade. Ele é acusado pelo trio Corá, Datã e Abirão de não possuir autoridade espiritual para conduzir o povo. Eles questionam a autoridade de Moisés. Quem é esse Moisés? Moisés chama para conversar, eles nem vão conversar com Moisés porque dizem que Moisés não tem autoridade espiritual para conduzir o povo. Importante lembrar que Moisés passou 40 anos longe do povo hebreu e voltou exatamente quando Deus falou com ele da sarça ardente. Então Moisés não tinha realmente raízes profundas no meio da sua liderança, né? E isso ensejou críticas, como acontece com muita frequência. Mas aí, estimados irmãos, olha o que acontece, veja o que se deu. Questionar a espiritualidade de Moisés, a autoridade espiritual de Moisés. Mas não fica por aí. Também nós vemos uma crítica quanto à moralidade de Moisés. Ele é questionado sobre a conduta dele, a honestidade dele, a moralidade dele em trazer o povo para uma terra que mana leite e mel. As pessoas de Israel começam a questioná-lo, dizer que você estava pensando
estava pensando muito egoisticamente, você não sabia o que estava fazendo. Começam a questionar ao líder Moisés e, na verdade, eles não questionavam propriamente a Moisés, eles estavam questionando a bondade de Deus, o cuidado de Deus. Perigos no deserto, queridos irmãos, sempre acontecem. E você que é líder, você que é professor, você que é superintendente, você que é cristão, saiba que nos períodos de provação, nos dias difíceis, nos dias de trevas, haverá críticas, haverá questionamento sobre a sua espiritualidade, questionamento sobre a sua moralidade. E 3, questionamento sobre a sua sinceridade. Se você é sincero, se você é hipócrita. Porque no capítulo 20, Moisés solicita passagem pelo meio de Edom. Edom era uma nação co-irmã, eram os descendentes de Esaú, ficavam ali perto de Cádiz, onde o povo de Israel estava instalado, e Moisés pede para passar pela estrada real e diz: olha, nós não vamos tocar em nada, nós não vamos nem beber água dos poços de vocês, não se preocupem. Mas o povo de Edom não acredita em Moisés. Você é um falso, você é alguém que não inspira confiança, você é alguém que não merece a nossa consideração. E Moisés manda alguma informação, mas por favor, e o certo é que eles colocam o exército em prontidão para que, se Israel fosse atravessar, eles entrariam em guerra. Então, os perigos do deserto são, de fato, perigos que circunscrevem-se ao aspecto da honra da pessoa, e Moisés é atingido na sua honra. E o que acontece? Ele tem a sua obediência testada no deserto. O episódio em que falta água e o povo mais uma vez vai questioná-lo sobre por que mais uma vez vai faltar água, e Moisés perde a paciência. O líder, ele precisa ter muita paciência, e Moisés perdeu a sua paciência. Uma história, um caminhar de muito tempo, conduzindo o povo de maneira que agradou plenamente a Deus, se desfez em um único ato de impaciência, de intolerância com o povo. Deus é consultado sobre aquele episódio de falta água, e Deus diz a Moisés: você vá até a rocha e fale a rocha, e vai brotar água. Mas Moisés perde o equilíbrio. Ele perde o equilíbrio no momento em que ele não podia perder, no momento em que ele tinha que glorificar a Deus, mas ele usurpa a glória de Deus. E ele pega a vara é dele, e ele fere a rocha 2 vezes, talvez identificando ali ele e Arão, porque inclusive quando ele questiona o povo, quando ele retruca o povo diante daquela pressão que ele está sofrendo, ele usa o nome dele e usa o nome de Arão, como que o milagre estivesse sendo realizado por intermédio deles. E aquele episódio desagrada a Deus profundamente. O milagre acontece. Entretanto, Moisés perde a promessa. Veja, querido professor, superintendente de escola dominical, é importante você comunicar isso para o seu aluno, que nos momentos de deserto da nossa vida, onde nós somos questionados quanto à espiritualidade, moralidade, sinceridade, a nossa fé está sendo, na verdade, testada, e nós não podemos perder a paciência, não podemos perder o equilíbrio, porque nós temos uma grande promessa da parte do Senhor. O livro de apoio da lição, ele vai aprofundar esse assunto, esse tema, trazendo citações exatamente para solidificar a mensagem diante dos alunos. É muito importante que tanto faça a leitura
do texto sagrado, do livro de Números, quanto também a leitura do livro de apoio à lição. Então Moisés, por causa de um único ato de roubar a glória de Deus, era algo, ele com aquilo, ele está avocando para si e para Arão a autoria daquele milagre. Isso traz um profundo dissabor a Deus. E por fim, tópico 3, deserto, no deserto chega a solidão. Veja, nós estamos falando dos perigos do deserto. A honra da pessoa é abalada. A promessa ou as promessas da pessoa é abalada. E agora, a solidão. Moisés tinha dois grandes arrimos, duas grandes colunas na sua vida pessoal e ministerial. Miriam, aquela menina que o socorreu quando estava ainda no cesto, lá no Rio Nilo, ela quem intermedia a ida de Moisés aos braços de sua mãe, Joquebede, para ser a cuidadora de Moisés. Então, desde então, Miriam é uma pessoa importante na vida de Moisés. E o seu irmão Arão, que é o seu grande amigo, seu amigo inseparável, é a sua boca, é ele quem fala, é ele quem articula, ele articula muito bem. E aí, Deus, depois desse episódio, leva Miriam e leva Arão, e a solidão de Moisés, que certamente já era grande, se aprofunda. A vida do cristão não é fácil. Recordo mais uma vez o que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, versículo do 1 ao 11, que esses episódios do livro de Números são figuras para nós que vivemos os dias atuais, nós que vivemos os últimos tempos. Então, durante esses momentos de dificuldade, podem acontecer perdas irreparáveis na nossa vida, tragédias. A morte de Miriam, a morte de Arão, e uma atrás da outra, para Moisés, certamente trouxe consequências emocionais profundas, e essa solidão deve ter se aprofundado, porque no deserto essas coisas de fato acontecem. Eu estou certo, entretanto, que em tudo isso Deus glorificou o nome dele. Moisés certamente aumentou a comunhão que ele tinha com o Senhor diante da ausência desses arrimos, desses suportes humanos aqui na terra. Mas o importante, querido professor, superintendente, é que você diga ao seu aluno que está sofrendo, muitos certamente estão sofrendo, que a vida é assim mesmo. Há momentos em que nós não compreendemos a razão de certos sofrimentos, mas nós podemos confiar, porque Deus continua soberano, Ele não perde o controle da situação. Que Deus nos abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.